No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 45. Marcos, capítulo 6, 45. Marcos 6, 45. Amém? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Repita comigo. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Nada foge do controle de Deus. Marcos 6, 45. Logo em seguida insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele, Jesus, se despedia do povo. Tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho na terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha em direção a eles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Assim que viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, e por isso gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus anunciou: tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. Repita comigo o final deste versículo: tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. Querida, não sei se você sabe, o medo é a mesma coisa da fé, a diferença é a ótica. A fé é a certeza daquilo, que se espera e... Cadê, gente? A fé é a certeza... Ou seja, você tem certeza de que vai acontecer, mesmo sem sinal de acontecimento. Você espera, confiando como aquele pai que estava lá na varanda esperando o seu filho voltar, mesmo sem saber se seu filho vai voltar. A fé é a certeza daquilo que você não tem a convicção de que vai acontecer, por razões óbvias, mas por fé, você é convicto de que vai acontecer. O medo é a mesma coisa, só que o medo é a certeza daquilo que você espera que vai acontecer. Vou dar um exemplo para você entender que o medo é a mesma coisa. Quando você está num lugar, você tem medo de ser assaltado. Por que é que você tem medo de ser assaltado? Porque você já sai com a certeza de que vai ser assaltado. Então, se você tem medo, eu te digo uma coisa: você tem grande vocação para mudar a ótica disso e ter fé. E como aqueles discípulos tinham medo, hoje eu digo para você: não tenha medo, Jesus está no controle. Amém? Mas eu quero falar com vocês lições preciosas que, ao ler essa mensagem, Deus falou comigo. Na verdade, eu estava preparando outra mensagem quando o pastor me pediu para pregar essa noite. Mas na tarde, preparando, passando para o iPad os tópicos, Deus me fez lembrar dessa mensagem. Porque como é Ele que é o dono da igreja, é Ele também que escolhe a mensagem que vai ser pregada. E Jesus Cristo, Ele está aqui. Ele reina, Ele vive e Ele escolheu essa mensagem para falar comigo e com você. Essa mensagem acontece logo depois da multiplicação dos pães. Jesus Cristo multiplica pães e peixes e alimenta uma multidão. O povo começava, lá em João, você vai ver, em João 6, que o povo começava a oprimir Jesus, achando que seria um rei, que viria politicamente, rebelar-se contra o Império Romano e governar sobre os judeus. Olha que maravilha, um rei que ia dar pão e peixe e multiplicava pão e peixe. O povo queria esse rei, que dava pão, que dava peixe. E os discípulos também olharam com essa ótica, apesar de caminharem com Jesus, apesar de já verem milagres e prodígios com Jesus, os discípulos também olharam com isso. Jesus, ao perceber isso, insistiu que os discípulos fossem sozinhos no barco.
Ele insistiu que os discípulos entrassem num barco sozinho e passassem para o outro lado do lago. E Jesus, ele subiu ao monte para orar. E eu acho interessante no versículo 48, é que Jesus notou que os discípulos passavam por dificuldades. E eu quero falar a vocês que eu não sei qual é a dificuldade que você está tendo para remar o barco da sua vida, mas de uma coisa eu tenho certeza: mesmo de longe, Jesus nota e Ele olha com amor a sua dificuldade. Nós vimos uma cultura luso-brasileira que é emanhada dos princípios catolicistas, de que nós temos que ter um amuleto, e de que nós temos que caminhar com alguma coisa. E às vezes, queridos, como os cristãos evangélicos, protestantes, eu confesso que nós também temos alguns amuletos. Nós também carregamos alguma coisa, achando que é estar perto dessa coisa, é estar perto deste amuleto que vai nos proteger. Quando eu não era evangélico, eu carregava uma santinha para onde eu ia. Uma vez eu sofri um acidente, eu falei: cadê minha santa? Cadê minha santa? A preocupação era com minha santa, porque eu achava que o fato de estar perto de mim, de eu estar sentindo a presença, era isso que me dava a segurança. Mas sabe o que eu aprendo com essa história? É que mesmo se você não estiver sentindo Jesus perto de você, Ele está te cuidando, Ele está te guiando. Jesus, ele não precisa de um amuleto para estar presente na sua vida. Mesmo fora do barco, Jesus está presente na sua vida, porque Ele observa atentamente todas as suas dificuldades. A dificuldade daqueles discípulos era temer uma tempestade naquele lago, pois já era de madrugada, e eles não conseguiam remar. A dificuldade da sua vida pode estar sendo um problema que você está passando, pode estar sendo uma dificuldade financeira, pode estar sendo uma luta contra as drogas, pode estar sendo uma luta contra a idolatria, pode estar sendo uma luta contra a prostituição. Jesus, ele sabe qual é a sua dificuldade, e Ele vai caminhando sobre as águas te encontrar. Queridos, não tente esconder de Jesus qual é a sua dificuldade. Primeiro, porque Deus Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe qual é a sua dificuldade. Os discípulos passaram apuros ali, porque eles não clamaram a Jesus antes do apuro chegar. Então uma coisa eu te digo: ou você ora antes, ou ora quando o problema chega. Mas Jesus, na hora certa, Ele vai chegar. Não queira ser como discípulos, não, porque os discípulos não clamaram a Jesus: venha comigo, mestre. O discípulo não foi como Moisés, quando lá no deserto, Deus irado com o povo idólatra, que ele tirou do Egito, Deus falou: Moisés pode ir, mas eu não vou com o povo no deserto. Moisés disse: Senhor, sem a tua presença, eu não vou nem para um lado nem para o outro, eu só saio daqui quando o Senhor ir comigo. Os discípulos não insistiram ao ponto de esperar Jesus orar e ir no barco com Jesus, e passaram a dificuldade por conta disso. Então eu te digo, meu irmão, uma coisa que eu aprendo com essa lição é que você não deve parar de clamar ao Senhor. Senhor, eu estou entrando nesse barco e a dificuldade é grande. Senhor, o Senhor sabe como a luta é grande nessa área. O Senhor sabe da minha fraqueza nessa área. O mundo pode até falar que o Senhor não está comigo, mas eu sei que Deus está atento de mim, e Ele vai te acompanhar, querido. Nas lutas da minha vida, nos momentos em que Satanás mais me acusou, onde é que ele me apontou, eu sabia, essa palavra ardia no meu coração. Eu não sentia, querido, eu vou ser sincero com vocês, eu não sentia a presença de Deus, porque eu coloquei muitas vezes o pecado entre mim e Deus, mas Deus sempre estava me olhando. E quando o diabo vinha colocar que você está sozinho, você vai se afundar, eu lembrava dessa palavra: o Senhor está atentamente olhando para o meu barco. Eu quero dizer a você nessa noite, querido, que Deus está... Aplauda para o Senhor Jesus, aplauda. Aplauda para Jesus, porque Ele está atentamente olhando para este culto. E nada vai tirar as maravilhas dEle nesta noite. Assim como a falta de fé. Quando o povo viu Jesus andando sobre as águas, eu quero abrir um parênteses para falar, mas por que Jesus andou sobre as águas? Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele tem uma harmonia tão perfeita de fazer as coisas. Ele podia simplesmente se teletransportar para lá, Ele tinha poder para isso. Ele tinha poder para estalar o dedo e estar no meio do barco. Ele tinha poder para isso.
Mas ele calculou e ele disse: não, eu vou andando, porque andando eu alcanço eles, porque eles saíram na minha frente. Jesus Cristo, ele não quis fazer um show pirotécnico para mostrar que ele andava sobre as águas. Ele quis dizer que eu não sei qual é a distância que você está tendo de Jesus, mas ele vai caminhar no passo que vai suplantar essa distância. Se você passou a sua vida toda fazendo coisas erradas, se você passou a sua vida toda em seu passado, às vezes ele lhe condena, as suas fraquezas, às vezes ele te condena. Jesus tem uma fórmula certa para chegar no barco na hora certa. E quando Jesus estava indo, por ver a dificuldade dos discípulos, Jesus estava caminhando, os discípulos ficaram morrendo de medo, porque acharam que era um fantasma. Os discípulos tinham uma fé ao contrário, eles tinham medo. Eles já viram Jesus fazer maravilhas, mas a mente deles, ali naquele instante, só via um fantasma. Mas sabe por que a mente deles só via fantasma naquele instante? Porque quando você está no barco sozinho, passando dificuldade, a sua mente vai tender a lhe mostrar as coisas que você não quer ver. A sua mente vai tender a lhe atormentar. A sua mente vai tender a criar fantasmas em você. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas às vezes, naquela dificuldade que você está lutando, você vai, quando você está naquele desespero, Deus manda um sinal, mas você não consegue enxergar esse sinal, porque o olho seu só está no medo, só está no foco do seu problema. Mas nessa noite eu venho te lembrar uma coisa: Jesus Cristo é a esperança da glória. E seu olho tem que estar lembrando que Jesus, Davi, ele foi lindo quando ele disse: se subir ao mais alto monte, ou se descer à profundeza do oceano, eu sei que o Senhor estará lá. O salmista ainda diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque sei que o Senhor está comigo. Querido, a diferença é só olhar. Ou você olha para o fantasma, ou você olha para a dificuldade, ou você olha para Jesus. Eu postei no Facebook essa semana uma coisa que eu li no livro A Vida com Propósito, e é tremenda. Se você olhar para o mundo, você fica louco. Se você olhar para você, você fica depressivo. Mas se você olhar para Jesus, você vai ter esperança, porque dias melhores virão. Nós passamos aqui, nesta terra, dificuldades tão pequenas, perto da que Jesus passou. Mas nós esquecemos que Ele passou por isso. Quando nós sentimos na pele, e eu tenho, queridos, passado por muitas lutas, principalmente com respeito à minha família, que eu não entendo o agir de Deus. Mas quando eu lembro que Deus é onisciente, Ele tem o todo entendimento, e eu sou apenas um pobre, miserável, vermezinho de Jacó, eu lembro que eu não entendo, porque não é do meu raciocínio entender. E porque na fé, querido, você não tem que entender, você tem que acreditar. Eu passei uma dificuldade logo no auge da minha fé, quando eu abri mão de tudo para seguir a Jesus. Quando eu abri mão de planejamentos, de sonhos, de amizade, de trabalho. Quando eu abri mão de tudo para Jesus e o mundo falava que eu estava louco. Deus permitiu com que tocasse na minha família, numa pessoa que, se fosse perguntar qual é a pessoa mais pura da sua família, mais boa da sua família, Deus tocou exatamente, permitiu tocar nessa pessoa que é meu irmão. E foi uma dificuldade tremenda que nós passamos 90 dias na UTI. Mas eu lembro que na primeira sexta-feira desse problema, eu fui buscar meu irmão lá no interior, alucinado, não falando coisa com coisa, porque ele sofreu de encefalite, a caixa cefálica dele inchou, o cérebro dele inchou pela inflamação do encéfalo, e ele começou a alucinar. E eu fui buscar meu irmão lá, e no caminho eu indo com Carlos sempre foi um companheiro de fé comigo, eu indo com Carlos, mas por que, Carlos? É agora que eu abandonei a minha família, é agora que eu abandonei todos os meus projetos, agora que eu entreguei minha vida para Jesus, agora que eu abri mão de sonhos, de planejamento, abri mão de tanta coisa, irmão, que você não posso nem falar para vocês, de coisas que eu abri mão. Comprando casa, preparando várias coisas, eu abri mão de tudo. É agora, Carlos, que vai dar. Carlos abriu a Bíblia, subindo ao monte comigo, e falou assim: Paulo, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu acreditei naquilo. E eu ia para a UTI com minha mãe.
E a psicóloga já vinha preparando, ele pode estar entubado, o quadro dele é muito grave. Normalmente uma pessoa, depois do 4º dia de diagnóstico de encefalite atrasado, já entra em coma. Seu irmão já tem 15 dias que está nisso, e não entrou em coma. Ele pode entrar em coma em qualquer momento, ele pode estar entubado, as sequelas serão irreversíveis, ele pode ficar sem falar, sem andar, porque é no cérebro que está o problema. E a médica falando disso, e lá dentro em mim, a minha fé dizia: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E a psicóloga vinha conversar comigo, minha mãe debilitada, meu pai, ninguém se entendeu, crente era eu, cadê agora o seu Deus? E na hora que eu dobrava meu joelho para entrar, eu falava: minha mãe, não se preocupe, que meu irmão não vai ter nada, ele está nessa UTI, todo amarrado porque ele estava agitado, mas amanhã a gente vai entrar aqui, ele vai nos reconhecer. Quando a gente entrou, para a glória de Deus, meu irmão não estava mais amarrado e nos reconheceu. Foram anos, foram dias, semanas, meses nesse hospital português. E todo dia que eu entrava, a médica dava o decreto dela que meu irmão não ia ter mudança de quadro. E eu falava para ela: a senhora me entenda, eu respeito a senhora. Eu respeito a sua formação, mas antes de tudo, eu sou obediente a Deus. E Ele me disse que é para a glória de Deus, então é para a glória de Deus. E para a glória de Deus, meu irmão está vivo. Já se passaram 3 anos e meio. E ele não teve nada. Anda normal, fala normal. E a sequela que ele tem hoje, que é um problema de memória recente, eu tenho certeza que na hora de Deus, Jesus vai vir andando sobre as águas e vai dar a vitória. Queridos, o problema nosso é que a gente, como aqueles discípulos, vê muitas coisas, mas na hora da tribulação, a gente só consegue ver fantasma. Eu quero te convidar para na hora da tribulação, quando parecer ser fantasma, você olha para a cara do fantasma e fala assim: é Jesus. Eu estou olhando o fantasma, mas é Jesus. Porque se não for pelo poder de Jesus, ele corre. Porque Jesus Cristo, Ele tem poder. Queridos, esses discípulos viveram uma experiência tão tremenda nessa noite, que o mais ousado também andou sobre as águas. O que eu quero te dizer é o seguinte: que é nos momentos que o barco estiver mais atribulado, é nos momentos que a tempestade estiver mais agitada, é nos momentos em que tudo dizer que não, é nos momentos em quando você só enxerga fantasma, são nesses momentos que Deus vai fazer a circunstância da glória dele aparecer. Eu quero te desafiar nessa noite. Fique de pé, por favor. O Ministério de Louvor me acompanha. Se alguém puder baixar as luzes. Eu quero te levar agora. Feche seus olhos, por favor. Eu quero te levar agora para a tempestade naquele barco. E eu quero que quando você estiver indo para essa tempestade, você carregue as tribulações dos ventos contrários que você está passando. As perseguições, os problemas, as fraquezas com as drogas, as fraquezas com a imoralidade sexual, as fraquezas nos relacionamentos. Eu quero que você leve isso para aquele barco, que os discípulos estavam com tudo naquele barco. Os discípulos, assim como eu, nessa experiência com meu irmão, os discípulos largaram tudo para seguir a Jesus. Eu quero que você entenda que essa tempestade que você está passando, eu quero que você entenda que essa tempestade que você vai passar, porque se você não estiver passando, você vai passar. Essa tempestade não tem outro motivo a não ser a presença mais próxima de Jesus. Foi isso que os discípulos tiveram. Depois dos ventos contrários, os discípulos tiveram a presença mais próxima de Jesus. Jó, no momento de maior dificuldade, ele disse: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu conheço o Senhor de contigo andar. Davi, nos momentos de
maior angústia, ele terminava dizendo da esperança no Senhor. No momento mais dramático do cristianismo, na morte de Jesus, existiu a redenção de uma humanidade pecadora. Ao passar por um deserto, ao estar entre um mar de águas e um exército de Faraó, o povo alcançou a terra prometida. Queridos, se você já entrou nessa tempestade agora, eu te peço para que nesse momento você faça um exercício mental comigo. Ao invés de enxergar que não vai dar certo, ao invés de enxergar que a solução é a morte, ao invés de enxergar que a solução é desistir, ao invés de enxergar que a solução é um fantasma, enquanto o ministério de louvor entoa mais uma canção com você, enxergue que é Jesus andando sobre as águas. Enxergue que a intimidade de Deus está chegando. Enxergue que o propósito de Deus está chegando. Mas Paulo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Moisés era assassino, Deus fez ele libertador. Gideão era covarde, Deus fez ele general de um exército de valentes. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Senhor, meu Deus, aqui está a tua igreja, Senhor, que clamou por um mestre que ajuda. Ó Deus, aqui está uma igreja, Senhor, que não vai olhar para as dificuldades como um fantasma, mas antes vai enxergar o Senhor em meio à dificuldade. Ó Deus, aqui está uma igreja que valente, na autoridade do sangue de Jesus, vai poder ver esperança aonde só se enxerga a morte. Ó Deus, vai poder ver uma mudança de quadro, porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E se Ele entrou naquele barco, Ele vai entrar no nosso barco. Se Ele andou sobre as águas para socorrer aqueles discípulos, Ele vai andar sobre as águas para nos socorrer, porque Ele é o poderoso, Ele que nós clamamos. Querido, levante a sua mão comigo agora, as duas mãos em sinal de rendição ao Senhor. Levante, todos levantem as suas mãos em sinal de rendição ao Senhor. Levante as suas mãos e declare comigo: Senhor Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, eu confesso que passo por ventos contrários. Eu confesso
que só vejo fantasmas. Mas nessa noite, eu enxergo o Senhor e te declaro como o meu Senhor e o meu Salvador. E nada, nem vento contrário, nem fantasma, nem principado, nem potestade poderá me tirar de andar conforme as águas, sobre as águas contigo. Senhor Jesus, me leva para uma experiência sobrenatural. Dê uma salva de palmas, queridos. Jesus, Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. E já posso crer que amanhã vai ser bem. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Mestre, vem me ajudar. Glória a Deus. Desassentar, irmãos.